Saúdo ao povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Podeis assentar? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Gostaria, antes de começar a falar aqui dentro do texto, que não é esse texto aqui, na verdade, eu queria só pedir para ficar de pé a minha irmã, a Daniela. Cadê a Daniela? A Daniela está lá atrás. A minha irmã hoje, a Daniela, está completando mais um ano de vida. Parabéns, minha irmã, que Deus continue te abençoando. Uma irmã querida e uma ovelha especial. Assim diz o pastor Abisai, né? Tenho certeza que o é. E também, como os colegas já disseram, é uma grande honra estar participando de mais um trabalho marcado pelo Senhor, um concílio, e pela primeira vez estar aqui, né, na cidade de Iuna. Nunca estive, primeira vez. Só ouço as histórias, né? O pastor Jair contava, o pastor Luiz, e a gente fica montando uma imagem na cabeça. Quando chega, via de regra, não parece muito com o que nós imaginamos. Mas então, por esse motivo, é a razão de nós estarmos alegres. E o que eu quero falar, na verdade, meditar aqui com vocês, é sobre uma das histórias narradas no livro dos Juízes, que é a história de Gideão. Mas eu não quero entrar nos detalhes da história de Gideão. Alguma coisa aqui no início, porque nós, quando falamos da história de Gideão, normalmente nós começamos quando? Normalmente a gente começa quando ele está malhando o trigo no lagar e o Senhor aparece para ele. Não é assim? Mas a história não começa assim. A história de Gideão, ela começa de uma maneira muito interessante. No capítulo 6 do livro dos Juízes, a Bíblia diz que o povo estava naquele ciclo, né, de paz, daqui a pouco desobediência, vinha a cobrança do Senhor, e eles entravam naquele período de castigo, para que então o Senhor suscitasse o livramento, e eles ficaram naquele período ali. E a Bíblia diz que já havia 40 anos de paz, e esses 40 anos tinham terminados, e já havia então 7 anos que o povo de Israel vinha sofrendo. E nesse sofrimento, então, como vinha acontecendo, eles começaram a clamar ao Senhor. E quando eles começam a clamar ao Senhor, aconteceu uma coisa interessante. Antes daquele encontro do Senhor com Gideão, debaixo daquele carvalho, aparece um profeta. A Bíblia diz assim: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor
um homem profeta, não se sabe o nome, um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor. Num tempo de crise, num tempo de dificuldade, como nós sabemos, de pobreza, eles estavam empobrecendo a cada ano, porque toda a colheita deles era roubada, e eles eram aniquilados pelos amalequitas, e eles inventaram coisas, foram para as rochas, e fizeram cavernas, covas, para poder se esconder de alguma forma, guardar o mantimento, e o povo está naquela situação, idolatria, Baal tomou conta do negócio completamente, idolatria geral, Baal dominando, e o povo de Deus aniquilado. No entanto, há essa informação que eles haviam começado a clamar ao Senhor, e o Senhor enviou um profeta. Você imagina, no momento daquele, ouvir o Senhor falar, como é que não soou estranho, diferente? Quem está mandando é Baal. O próprio povo de Deus ia se esquecendo, já haviam aderido à idolatria, povo de Deus. E aparece esse profeta. A Bíblia não diz aonde que ele foi. No entanto, eu tendo a entender aqui que Gideão ouviu esse profeta. Olha a profecia. Enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Opa! Já começou dizendo quem era Deus. Ué, não é Baal? Imagina o povo de Deus ali, diante de Baal, construindo altares. Imagina um hebreu, israelita, natural, se prostrando diante de Baal. Daqui a pouco chega um profeta, e eu tenho para mim que foi num daqueles ambientes da idolatria, não podia ser diferente. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Opa! Ué! Do Egito eu vos fiz subir. E começou a lembrar a história. A turma já tinha esquecido de tudo, tudo escravizado, oprimidos pelos midianitas, numa situação deplorável. E daqui a pouco a voz do Senhor: eu vos fiz subir do Egito, eu vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e dei a vós a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, com Baal. Não temais a eles. Eu sou o vosso Deus. E a profecia termina: e deixo convosco a minha graça e minha paz. Não. A profecia termina: mas não destes ouvidos à minha voz. E o profeta, obviamente, que acabou de profetizar, deve ter ido embora, porque ele nem era dali. A Bíblia diz que Deus enviou um homem profeta. Como é que é usar alguém daquele meio, né? Difícil. Tinha que ser de fora mesmo. Uma coisa interessante nessa profecia é que eu fiz questão de contar, na minha versão aqui, claro, não contei no hebraico, nem saberia. Na minha versão, eu fiz questão de contar porque me chamou a atenção. O que me chamou a atenção? Porque Deus vai acendendo a memória do povo através da lembrança do que ele já havia feito. Precisava disso, uma terapia ali com eles. E a palavra negativa fica só no final, que é essa frase: mas não destes ouvidos à minha voz. Mas eu contei que são 68 palavras positivas para acender
a memória do povo, contra apenas 7 palavras no final, que parecem que são negativas na profecia, mas não eram. Não eram negativas por quê? Mas não destes ouvidos à minha voz. Opa! Então é um diagnóstico do que está acontecendo. Quando o médico te dá o diagnóstico, não dá um certo alívio? Claro, a menos que ele diga que você vai morrer quando chegar na porta. Mas fora isso, quando ele te explica como é que funciona, tudo direitinho, isso acontece porque você faz, e você sai com aquela sensação de, então se eu parar de comer aquilo, dá um resultado assim. Aí você sai até animado. É mais ou menos assim, o problema todo aconteceu porque vocês pararam de dar ouvidos à voz do Senhor. No entanto, nós somos informados que o povo voltou a clamar ao Senhor. Aí vem a história que a gente está acostumado a ouvir. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Gideão inventou um negócio que ninguém tinha inventado. O texto diz que eles fizeram cavernas, fortificações. Gideão, ele foi um pouco mais na frente e foi malhar trigo no lagar. Quando o anjo do Senhor aparece para ele, a primeira saudação é aquela: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. A mente de Gideão está tão impregnada com aquela profecia que ele não olha para ter certeza e pergunta: quem és tu? Ele não pergunta nem quem é, porque ele não reconhece imediatamente que era um anjo. Ele não perguntou porque era um anjo, pastor. Mentira. Na verdade, a manifestação de Deus ali foi de uma forma humana. Apareceu um homem ali, que era o Senhor. Por isso que ele respondeu da maneira que respondeu. Ele não sabia que era o Senhor. Mas mediante a saudação, ele poderia ter falado: quem é você? Não, a primeira coisa que ele faz, demonstra que ele está com pensamento naquele problema. Ele fala: rapaz, como é que a gente está nessa situação? Como é que nós chegamos nisso? E o Senhor falou que nós paramos de dar ouvidos à voz dele. Quando ele recebe essa saudação: o Senhor é contigo, varão valoroso, Gideão logo respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, o Senhor meu aqui está em minúsculo. Então ele não está chamando aquele homem de Senhor, não. Ele está dizendo, era uma maneira, uma forma de tratamento. Ô meu Senhor, se o Senhor realmente é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha como é que ele está com a mente cheia daquilo. E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Primeiro ponto aqui, que é muito importante, o que eu li Paulo? O que tem Coríntios a ver com Gideão? É porque assim, começa aqui um processo de escolha de Deus. A pergunta é: por que Deus escolheu Gideão? Porque ele era um varão valoroso, pastor. Então me explica que valor que Gideão tinha. Você não vai conseguir achar nunca, nem de trás para frente, nem de frente para trás. Você não acha nada de valor em Gideão. Nada. Mas Deus sabia o valor que ele viria a ter. Eu não vou nem dizer, lê a história para você ficar frustrado. Você vai ficar decepcionado, que de repente você não sabe nem como é que terminou a história de Gideão. Se você lê, você fala: meu Deus, não foi. Por que Deus escolheu então? Porque o apóstolo Paulo entendeu aqui que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas vis, as coisas que não são, para ser, para fazer glorificar o nome dele. Só isso. Não há mérito no homem. Não há nada que o homem possa dizer.
Gideão não tinha como dizer, realmente, você é valoroso o quê? Desconfia-se até que ele também estava na idolatria. Você já pensou nisso? Porque ele era o filho mais novo de Joás. Quem era Joás? A Bíblia diz para nós que o tal Joás, pai dele, foi o arquiteto, construtor de um altar a Baal. Toda a família dele estava na mesma trajetória, adoração a Baal. E ele estava ali no meio, não foi por família, não foi por nome, não foi por sobrenome, não foi por nada. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Não sei por que Deus chamou ele de varão valoroso, eu sei. Eu só tenho uma explicação. Só se tornou valoroso porque agora Deus olhou para ele e falou, é você, vai ser contigo. Quando Deus escolhe, já tem valor, já é valoroso. Pode não ser nada, pode não ser ninguém. É valoroso porque agora ele está diante de Deus e o Senhor está falando para ele, varão valoroso, o Senhor é contigo. Poxa, já é uma palavra muito suave por conta do momento que eles estavam vivendo. Mas olha o que ele questiona. Primeiro desafio é Deus trabalhar com Gideão para convencer Gideão que Deus está ali. Porque ele fala, se o Senhor é conosco, porque a nossa ideia é de que no momento das crises, das adversidades, Deus não está. Foi cantado aqui, o sapato não envelheceu, a roupa também não. Quando o povo estava no deserto, e o deserto foi a época do couro, porque Deus não botou ninguém para passear de ônibus com ar-condicionado no deserto, no leito. Era andar no pó, sem água, sem alimento, no meio de todas as dificuldades, sendo atacado de tudo que era lato por animais, pelos povos, pelas nações que vinham saquear. Era dificuldade, mas no entanto, no deserto, Deus não deixou o sapato gastar, Deus não deixou a roupa ficar velha, Deus mandava uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Nós lidamos com um Deus que nós não conseguimos entender. Como é que Ele nos ama de uma maneira tão extraordinária, que Ele nos dá uma coça, bota no colo e começa a beijar. O filho não entende quando o pai faz isso. Meu filho, eu te amo tanto. Mas me ama, por que acabou de me bater? Mas o pai sabe que ama. O pai entende o que está fazendo. A mãe entende o que está fazendo. Deus entende o que está fazendo. E agora ele diz, varão valoroso, o Senhor é contigo. A primeira coisa que ele pergunta é, como assim o Senhor é conosco? O Senhor é conosco porque ele está diante de Deus. Deus está ali. Apesar da idolatria, daquela situação deplorável, Deus visitou os israelitas. Deus está presente, que maravilha! Isso não é um consolo nas nossas reuniões? Começa a entender como é que o Senhor, nós estamos passando pelo vale que o Senhor disse, no entanto o Senhor diz que está conosco. É difícil para entender? Não, é fácil de entender. Ele não se ausenta mesmo não. Deus não tem um chicote bem grande ou monitorado via satélite que ele bate. Não, ele bate, mas ele presente. É ele que bate no filho dele. Ele açoita o que ele ama, ele corrige o que ele ama. Presente, Deus está presente. Mas Deus precisava convencer a Gideão disso. Gideão, estou contigo, eu estou aqui, eu sou convosco. Se o Senhor é convosco, como é que está acontecendo isso tudo? Gideão, quando acaba de falar dessa maneira, o anjo não responde os questionamentos de Gideão. A segunda palavra que aquele anjo dá para Gideão é também conhecida, que ele diz. Então ele acabou de falar, como é que pode? Como é que nós estamos nessa situação? O Senhor agora nos entregou na mão dos midianitas. Aí é mais impressionante ainda. Porque depois que ele acaba de falar isso tudo, aí o Senhor vira para ele e fala, então o Senhor olhou para ele, vai nessa tua força. Que força, gente! Que força!
Ele agora sabia que Deus estava ali, mas ele agora, vai nessa tua força que tu livrarás o Israel da mão dos midianitas. Aí ele assimilou que alguma coisa diferente estava acontecendo, porque aí ele parte para outra situação. Aí agora ele olha para ele, bom, presente o Senhor está, mas agora eu olho para mim. Quando ele falou, vai nessa tua força, aí ele falou, minha força? Senhor meu, com que livrarei a Israel? O meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai? Tenho nada, não sou nada, não tenho história, não tenho sobrenome, não tenho currículo, não tenho nada. Como que eu sou valente? Como que agora eu vou livrar? Não tem condição. Vai nessa tua força. Que força? O que o apóstolo Paulo disse aqui? E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Vai nessa tua força. Ele dá aquele monte de resposta para o Senhor, mas na minha casa, e essa situação é... Pastor Eleandro, de repente vai olhar para o Senhor mesmo, vai ver, pô, eu lembrando do dia da minha posse, alguns anos atrás, 2004, ungido, hoje estou colocando, o Senhor falou para mim, ungido, hoje estou colocando na tua mão um rebanho. É pequeno na verdade, ungido, mas se tu fizer isso e tal, falou alguma coisa, ainda será uma grande eleita minha. Aí falou alguma coisa, falou mais coisas, e no meio o Senhor falou assim, ungido, quando pensar que não dá, quando tiveres triste, ungido, e pensar que não dá, pensa sempre firme. E quem escreveu a profecia botou lá 2 pontos. Eu vou vencer porque o forte está comigo. O dia que o Senhor olhar para o Senhor e ver alguma coisa, está ruim. Tem que sempre olhar e não ver nada mesmo. Porque aí é essa força, é essa valentia, que ela é fraqueza, que Deus se agrada. Deus falou para ele, quando ele terminou de falar, eu sou menor, meu milheiro é menor, a minha casa, eu sou o menor da minha casa. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu vai derrotar aquela turma toda, como se fosse um homem só. Porquanto eu hei de ser contigo. Aí Gideão está convencido de que não tinha para onde correr. 2 etapas, já tem convicção de que Deus está naquele negócio ali. Agora ele tem convicção de que era ele, mas porque o Senhor estaria com ele. Fez aquele teste, e aí daqui a pouco ele descobriu que era o Senhor. Ele falou, quando ele trouxe cabrito, bolo, e que ele botou, derramou o caldo, e a Bíblia diz que aquele homem estava com um cajado na mão. Não sei se anjo anda com cajado, aquele andava. Aquele anjo que era homem-anjo, tocou. A Bíblia diz que quando ele tocou, subiu fogo, e ele sumiu no fogo. Cadê ele? Aí ele, Senhor, eu vi o Senhor. Agora ele viu, eu vi o Senhor. Aí o Senhor se apresenta para ele agora. Pastor Márcio Almeida sempre diz isso. O Senhor se oculta, mas não se ausenta. Sumiu o homem, mas a Bíblia diz que agora o Senhor falou para ele, calma, tu não vai morrer, paz seja contigo. Rapaz, e agora? Foi para casa. Quando chegou em casa, conta para alguém, não conta. Naquela noite o Senhor veio para ele de novo. Aí, primeira coisa que você tem que fazer, derrubar o altar do teu pai. Meu Deus do céu, do meu pai? Mas como fazer isso, gente? O altar do meu pai. O homem mandava na cidade.
em Ofra dos Abiezritas. Ó, tem que derrubar. Ó, tu vai derrubar o altar, tu vai derrubar o bosque. Bosque, até onde entendo, é um monte de árvores, né? Plantadas, é um bosque. Turma gostava de fazer isso, sei lá por quê. E não era só derrubar o altar, derrubar o bosque, depois construir um altar para o Senhor e pegar um boizão lá especial que o pai dele tinha. Olha a encrenca. Pega aquele boi, a Bíblia diz lá a característica do boi. Aquele boi lá, segundo boi de 7 anos. 7 anos o bicho fica grande? Fica. 7 anos. Aquele, Deus gosta, o pastor Luiz fala assim, Deus... mais de 30 arroba. Falou em inglês para mim, pastor Luiz. Eu sei que era bitelo o negócio. Por que Deus não mandou oferecer uma rolinha? Era mais fácil, botava no bolso. Era o boi. Como é que leva o boi? Por que não foi um bezerro? Era um boi. Pega esse boi. E depois que tu construiu o altar para mim, agora tu oferece esse boi para mim nesse altar. Meu Deus. Gideão já estava na chuva para se molhar. Arrumou 10. A Bíblia diz que ele arrumou 10 parceiros, que sozinho não dava. Imagina, era muito trabalho para uma noite só. Ele fez isso numa noite. Então um homem só não dava. Aí ele foi, a Bíblia diz que ele se programou, falou, de dia eu não tenho coragem. De dia não dá para encarar papai. Papai, Joás, é brabo, e meus irmãos, não vou nada. De noite, arrumou tudo, foi. Fez o que tinha que fazer de noite, e o couro comeu, mutirão de 11, time completo. Chegou de manhã, o barulho estava formado. Quando a turma acordou, que desceu para o culto, para o estudo bíblico, lá no altar, quando estão chegando, falou, cadê? Cadê o bosque? Cadê o altar? Baal! Entraram em desespero. A Bíblia diz que eles montaram uma CIA, um FBI, investigaram. A Bíblia diz que eles investigaram e pesquisaram. E, melhor do que a civil do Rio de Janeiro, no outro dia já tinham descoberto. Foi Gideão. Foi Gideão. E vão matar Gideão. Terceiro ponto é o seguinte. Tem gente que fala assim, Deus não está nesse negócio não, porque quando Deus está no negócio, tudo corre macio. Sempre. É sempre assim. Que tese é essa que você arrumou? Eu até já vi Deus no negócio correr macio. Já vi. De 100, só metade. A metade não é 50 não. A metade de uma, só meio. Não dá nem uma inteira. A maioria das vezes, quando Deus manda fazer um negócio, olha, aí que fica difícil. Aí que complica. Viu, pastor Eliano? Não tem esse cuidado, porque tem gente que tem crente que bota isso como uma tese na vida dele. Aquilo é um paradigma, é o filtro dele. Não, pastor, cuidado, porque o senhor não está nesse negócio não, porque está... Deus estava com Gideão ou não estava? E estava fácil para ele? Agora que o negócio ficou feio mesmo. Por quê? Foram bater na porta do pai dele, ele lá escondido lá dentro, quieto, e falou, bota o teu filho para fora, porque foi ele que fez essa bagunça aí. E nós vamos matar ele. Tudo correndo em paz. Nós queremos ele porque nós vamos matar ele. Gente, olha só. Os de dentro da casa, vocês já pararam para pensar que quem queria matar Gideão não é a Amalequita? É de dentro de casa. Israelitas. Os próprios israelitas abandonaram o Senhor, agora estão adorando a Baal e agora querem matar quem destruiu Baal. Que doideira! Você não encontra gente assim no nosso meio, lutando contra a voz do Senhor? Um dia eu estava numa reunião, aí um assunto surgiu e um pastor veementemente levantou e deu uma palavra, e na palavra dele ele falou assim, não tem amalequita que vai nos fazer não cumprir a voz do Senhor e papapá. Aí
Outro levantou e falou: aqui não tem amalequita não. Ó, a minha resposta bem tardia, se a memória for boa, glória a Jesus, é que antes tivesse amalequita, porque aqui Gideão está sendo ameaçado de morte pelos de dentro de casa. Isso depois de muito tempo Jesus vai dizer: cuidado, porque os piores inimigos vão ser os de dentro de casa. Então cuidado, nós temos que ter toda a atenção e filtrar a situação. Outra coisa, tem crente de obra que acha o seguinte: pastor Leandro, o senhor vai ver isso, o senhor está lá batalhando na sua igreja e fala dia de semana, fala sexta-feira, vigília, domingo, e fala e doutrina. Um belo dia, intercâmbio, chega um outro pastor lá, um anjo de Deus, e chega lá e fala meia dúzia de palavras para a sua igreja. Na segunda-feira, a turma fala assim: pastor Leandro, olha, Deus usou o pastor. É mesmo? Ué, qual pastor que não gosta, né? Qual que não gosta? Eu gosto. A primeira coisa que eu quero saber: e aí? Usou como? Com a espingarda? Com o machado? Como é que foi esse negócio? Qual foi a mensagem? Olha, ele falou isso e mais isso. Via de regra, eu fico pensando, já falei. Essa eu já falei 28 vezes. Ué, e essa terceira eu já falei 36,5. Deus usou, minha querida, o pastor usou, então obedece, por favor. Por quê? Porque a tese que existe é: se quem Deus está usando sabe do teu problema, então não valeu, não foi o Senhor. Você estabeleceu uma tese que é a seguinte: você só aceita, concorda que foi o Senhor quando o abençoado não sabe de nada. Isso é uma tese furada, que Deus botou o seu pastor, a partir de hoje, pastor Eleandro, ouça ele. Foi o profeta, o homem que Deus botou para orientar esse rebanho em una. Honra a ele. Deixa de conversinha fiada. Porque todos os profetas que Deus usou aqui, eles estavam inseridos num contexto, com algumas exceções, gente. Olha só, olha aqui, exceção. Deus enviou um profeta, não sei da onde, não sei o nome, sei lá da onde que veio aquele profeta, e chegou lá e falou uma coisa. Mas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, a turma toda, Eliseu, Elias, e lá vai, eles estavam inseridos num contexto e sabiam tudo que estava acontecendo, e não estavam sendo usados pelo Senhor? Que isso? Que tese furada é essa? Ouça, o seu pastor sabe da sua vida sim, mas é homem de Deus o suficiente para fazer a distinção das coisas, e te dá uma orientação precisa sim. Problema dentro de casa. E o quarto ponto, eu não quero me estender não, que depois continuou. Aí, pastor Eliano, venceu essas barreiras já? Venceu os de casa? Porque ele contou com o apoio do pai dele, de surpresa. O pai dele tomou a briga e falou: não sei de onde que aquele pai dele tirou aquele negócio também. Se Baal é Deus, manda ele se defender, rapaz. Vocês estão querendo comprar a briga de um Deus? Sem vergonha, idólatra, né? Que ele que construiu o altar, tinha que tomar uma coça, que ele que construiu. A Bíblia diz que foi ele, botou do dinheiro dele, foi lá, se empenhou e fez aquele troço para Baal. E agora é um Judas mesmo, né? Tinha traído o Senhor, agora trai Baal, volta para o Senhor. Traidor total. Se Baal é Deus, que ele se defenda, manda ele se defender. Vocês estão querendo comprar a briga de Baal? E os homens ameaçaram: vai ver, hein? Baal vai te pegar, hein? Baal vai contender contigo, hein? Passou, processo continuou, maravilha, o coro cantou bonito. Não vou entrar nesse detalhe da história, eu quero pular lá para o final. Quando chegou tudo que o homem, usado por Deus naquela coisa. E só um comentário dentro daquela história de Gideão, né, gente? Para andar com Deus tem que ser meio doido mesmo. Assim, entendam, para andar com Deus, se você começar a andar com Deus com uma calculadora, com uma trena, com uma calculadora científica, seno, cosseno, tangente, obtusa, raiz quadrada,
mede, estica, confere, pesa, vê a temperatura. Você está todo enrolado. Porque o apóstolo Paulo entendeu isso e falou assim: gente, que Deus é esse? Ele começa dizendo, até chegar no nada. Ele falou assim: e sabe do que mais? Deus escolheu foi as coisas vis? Não, que isso? Deus só escolhe as coisas santas. Que Deus escolhe coisa santa o quê? Deus escolhe o que Ele quer. Deus escolhe qualquer coisa que Ele queira. Ele quis falar através de uma jumenta. Ele falou da mula, sei lá, tinha 2 orelhas. E o Deus resolveu. Que isso? Um Deus santo falar para um animal? Eu não aceito. Está enrolado. Está enrolado porque Ele faz essas coisas mesmo. O apóstolo Paulo falou assim: ó, gente, que coisa, né? Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, não tem nenhum sábio, nem entendido, segundo a carne, nem nobres, nem poderosos que Deus chamou, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas para confundir as fortes, escolheu as coisas vis, as desprezíveis. E para finalizar, ele falou assim: e sabe do que mais? Para fechar essa equação, Deus escolheu as coisas que não são. Como que Deus escolheu as coisas que não são, gente? É o nosso Deus que nós estamos servindo. O nosso Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se gloria. Cuidado, hein? Eu sou filho do fulano de tal. E daí? E daí? Você não é nada. Mas eu tenho um diploma. Ai. Você tem pedigree também? Deve ter pedigree. Porque eu tenho um passado na obra. Aí, tem um passado na obra. Você sabe o que o seu passado adianta de alguma coisa para o Senhor? Você acha mesmo que você pega o seu passado na história e fala: aí, Senhor, bota na balança para ver quanto pesa. Aí, já trabalhei para valer. Você está parecendo assim, cheio de autoridade com o Senhor. O Senhor meneia a cabeça e só tem misericórdia de você. Passado, Deus pega aqui coisas vis. Pega qualquer um que não é nada, nunca foi nada, miserável, da vida mais baixa possível, analfabeto, e faz ele assentar entre os príncipes. Não concorda? O problema é seu. Então vai servir a outro Deus, que você está servindo o Deus errado. Que o nosso Deus, o Deus que está aqui conosco, Ele trabalha assim. Ele glorifica o nome dEle, não é o seu. Sai fora. Final de tudo, batalha ganha. A loucura de Gideão, vocês já pensaram? É o seguinte, nós vamos nos organizar. Ó, estrategista. Nós vamos nos organizar. 3 esquadrões. 3 esquadrões? De 100 mil cada esquadrão. 3 esquadrões de 100. Acho que Gideão entrou na de Deus. Ficou louco igual Deus. Tem muito. Vai embora. Eu só quero 300. 300, tá bom, isso aí tá bom. O número, segundo o texto aqui, era deles, de homens, era aproximadamente 135 mil, mais ou menos. A Bíblia diz que eles tinham uma estratégia de guerra meio diferenciada, porque eles não usavam tantos cavalos, eles usavam muitos camelos. Vinham de longe para guerrear, pela capacidade do camelo. Era mais lento, mas de mais resistência. E está Gideão agora lá, cheião de Deus. Aí, pastor Leandro, é assim que a gente fica. No dia da minha posse lá, a turma saiu chorando com pena de mim, vendo coisa que eu não estava vendo. Mas eu não estava vendo porque Deus não deixou eu ver. Eu não sei nem o que eu estava vendo. Eu sei que eu saí desembestado andando para frente. Mas quando você gosta da estratégia de Deus, aí você fica meio doido igual ele. Não, vamos organizar aqui 3 esquadrões de 100. 3 esquadrões de 100 para 135 mil? O que é isso, rapaz? Você está doido? Olha, vamos o seguinte, hein? Ó, todo mundo preparado aí.
cântaro. Vamos encher de munição. 0,40. Não, vamos botar uma tocha. Uma tocha? Uma tocha. E na outra mão? A mão direita. Mão direita é uma buzina. Gideão gostou tanto do negócio, porque tem uma coisa interessante. Quando ele manda, ele fala para a turma assim, ó, olha para mim, tudo que eu fizer vocês vão fazer. E aí os 300 doidos, cara, vamos fazer. Aí olha o Gideão, hein? Gideão. Estratégia de noite, por volta de 10 horas da noite, foi mais ou menos nessa vigília aí, e tá a turma lá, dos extremos, se prepararam lá, a estratégia, loucura de Deus, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus não precisa de conta, Deus não precisa de número, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. Ele faz com quem Ele quer, e se não tiver ninguém, Ele já falou, faz sozinho. Tem o vento, Deus tem tudo. Tem o mar, tem o sol, tem a lua, que nunca se rebelaram contra Ele, nunca disseram, não vou fazer não, assim eu não aceito. Nada, todo dia está lá o seu sol, sua lua, as estrelas, prestando toda a reverência ao Criador. Ele usa tudo, está tudo à disposição dele. Usa o ímpio, pega o ímpio, não tem crente, eu uso o ímpio então. A ímpio não pode, Senhor. Não pode, você vai dizer para o Senhor, que criou até o ímpio. Aí Gideão ficou tão paranoico com aquele negócio, que não era paranoico, ele ficou com tanta fé, ele acreditou mesmo, que Deus deu tanta prova para ele, que o homem ficou animado, que quando ele manda gritar, a coisa interessante no texto, rapaz, olha a estratégia dele, ele diz, vamos gritar, hein? Que quando gritar, chegou, pois, Gideão e 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial ao princípio da vigília da meia-noite, que era das 22 até as 2 da manhã, essa vigília aqui lá para eles. Então, no princípio, havendo-se já postos os guardas, foram todo mundo dormir. Por que eles foram dormir? Porque ninguém acreditava em Israel, gente. O troço estava feio. Eles entravam a hora que queriam, roubavam, faziam, aconteciam, esfregavam na cara de todo mundo e, vai embora, não dá em nada. Vai deixar vigia para quê? Os caras não vão... Eles vão entrar aqui? Vai dormir, rapaz. Dormir, vão descansar. Amanhã a gente vê para entrar naqueles bobões lá e pegar nossa mercadoria lá. E partiram os cântaros, no princípio da vigília da meia-noite, já havendo-se posto os guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram, olha o que eles gritaram, espada do Senhor e de Gideão. Que espada? Não tinha espada, pô. O cara ficou, ele ficou impregnado do negócio. Espada do Senhor e de Gideão. E o outro grita lá, a Bíblia diz que a turma acordou atordoada de noite, só via tochas, porque não via mais nada, não tiveram nem a capacidade de um estrategista militar falar, calma aí, rapaz, 1 minuto. E furada, emboscada, vamos derrotar fácil, só pouquinha gente, se a conversa... Nada, Deus não deixou nenhum sabidão. Deus aniquilou todo mundo de uma maneira mais ridícula possível, para mostrar que o poder era dele. Depois que Gideão fez a festa, botou a galera para correr, o dia amanheceu, ele mandou chamar as outras tribos e tudo mais. Está pensando que depois do trabalho bonito, está pronto? É só sentar e descansar e falar, nada. Agora a Bíblia diz que chega a tribo de Efraim para ele. Qual é, Gideão? E aí, Pai do Senhor? Pai do Senhor não, meu irmão. Tô sabendo que tu foi para a guerra, não chamou a gente, deixou a gente de fora, fez maior bagunça aí, maior lenha, e deixou a gente de fora. Pô, gente, imagina. Você imagina? Como é que aquela turma tinha entrado na idolatria, tinham se perdido, tinham ficado zureta, como o Senhor disse, ficam como tontos.
estão no nosso meio, mas estão como tontos, não sabe o que está acontecendo, fica doidinho. Mas você que está aqui não está doidinho não, hein? Você está sabendo o que está acontecendo, você está sabendo que Deus te chamou, que te botou no meio dos 300 e você está vibrando com o Senhor. E ele ainda foi muito polido com os efraimitas, porque eram os representantes da nação de Israel, era a tribo que, na maioria das vezes, tomava o nome da nação. Os efraimitas, cheio de marra. Nome, é o que eu falei, nome. Eu tenho nome, mas Deus não te chamou. Se Deus não te escolheu, tu é um Zé Ruela. E desculpa, pastor Joaquim Ruela, não tem nada a ver com o pastor, é o sobrenome dele. Você sabe que no Rio de Janeiro, o que significa um Zé Ruela? É um Zé Ninguém, é um Zé Nada. Serve para nada. Com o seu nome, com o seu sobrenome, com a sua história, com tudo que você fez. Se Deus te rejeitou, cuidado, hein? Cuidado para você não estar se comportando como a Amalequita assim. Amalequita assim. Não tem Amalequita aqui não. Realmente, de sobrenome não tinha, mas comportamento de Amalequita tem. Se comportando como inimigo na obra de Deus, dando conselhos contra a voz do Senhor. Hoje eu ouvi uma coisa que eu fiquei estarrecido, mulher de Deus, nascida nessa obra, dando conselho para a filha evitar filhos. Aí, cuidado, hein? Isso é comportamento de Amalequita. E no satélite de Deus tu não se esconde não, hein? Quando Deus vier com aquele dronezinho lá, tá aqui. Vai! Acredita que você vai se esconder no seu sobrenome? Que eu sou filha do pastor fulano de tal, homem de Deus nessa obra. E daí? Quem é você? Você sabe quem é você? Você está do lado certo? Você está lutando pela coisa certa? Você está defendendo a voz do Senhor? Você está fazendo o que o Senhor quer? Se não estiver, você não é nada. Você não vale nada. E depois de tudo, Gideão ainda apaziguou o negócio. Falou, não, que isso? Poxa, eu não sou nada, gente. Poxa, sem você... Gideão ainda quebrou o galho deles. Falou, não, rapaz, que isso? Poxa, eu sou um rabisco do lado da vindima de vocês. Que isso, rapaz? Deixa disso. Então tá bom. Então... Pastor Luiz sabe o que é isso, né? Tem que ficar enchendo a bola furada. Ficar isso cansa, como o pastor Bizai disse aqui. Cansa. Pô, vamos, gente, vamos aí, poxa. Deus conta contigo, gente. Olha o que Deus já fez no teu passado. A gente faz o que a gente tem que fazer mesmo. Mas tem uma hora que cansa. O senhor não está cansado, não. O senhor está começando agora. Mas daqui a uns anos a gente conversa. Cansa. Mas Deus renova as nossas forças. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, você chutava o balde, mas muito longe. Que cansa. Nós somos humanos, feitos de carne e osso. Mas Deus nos escolheu. Depois de toda a vitória, se prepara, porque ainda vai chegar alguém para questionar. Eu falei, que é isso, rapaz? Por que você não fez assim? Por que você não... Dá ouvido não. Meu irmão, minha irmã, moça, rapaz e até criança. Se você tem ouvido essa voz do Senhor dizendo, varão, varoa, jovem, rapaz e moça, valoroso, o Senhor é contigo. Levanta e acredita, porque Deus vai dizer para você, vai nessa tua força fraqueza. Tem nada, não é nada, tá do jeito que Deus gosta para glorificar só o nome dele. Vai nessa tua força, porque Deus é contigo, que Ele nos abençoe em nome de Jesus.